Olá e bem-vindos ao vídeo sobre o polinómio de Taylor. Portanto, neste vídeo iremos tratar da seguinte matéria, portanto, indo aqui ao final do capítulo 3, está bem? Olá e bem-vindos ao vídeo sobre o polinómio de Taylor, que nas folhas, deixem-me já começar por dizer isto, diz respeito à parte final do capítulo 3, portanto começa imediatamente ao estudo de funções e termina mesmo no final das folhas, sendo que isto, sendo vídeos resumos, não dispensam a leitura mais atenta das folhas, nem a presença nas aulas, obviamente, de fazer perguntas nas aulas. Em particular, sendo um vídeo resumo, decidi não incluir este último resultado também, que tem a ver com extremos locais de ordem superior, apesar de depois falarmos deles nas aulas e fazermos pelo menos um exercício sobre isto. Também vai mais ter que ver com o que é o polinómio de Taylor, como calcular e para que serve. Pronto. E comecemos então por motivá-lo, ou caso já tenham tido aula, por recordar a sua motivação, e vamos recordar para já o que é uma reta tangente. Começamos com algo muito familiar. Vamos aqui considerar uma função f qualquer, que seja diferenciável, e vamos considerar o seu gráfico. Vamos aqui fazer uma coisa qualquer aqui simples, e agora vamos considerar, por exemplo, aqui um ponto A, aqui, ponto A, e vamos considerar aqui a reta tangente, que tem como equação, ora, a melhor maneira de escrever, portanto, é esta aqui, AX menos A. Isto é algo bem conhecido, isto aqui é o produto, isto é um A, e a primeira observação é que normalmente costuma-se escrever assim, a equação de uma reta, porque dá uma informação mais imediata do que aplicando, por exemplo, a distributiva, escrevi isto da forma mx mais b. Portanto, claro que o que eu vou agora aqui escrever é completamente equivalente ao que estava escrito, não é? Mas dá um bocadinho, dá-me mais informação imediata, esta forma aqui que eu consigo imediatamente verificar que quando o x é a, isto é zero, e dá f de a. E a derivada é logo esta aqui. Portanto, apesar de serem iguais, a da esquerda, escrita com aqui um x menos a em evidência, dá logo informação mais imediata. Pronto, esta é a primeira informação. A segunda, vamos por aqui. Portanto, isto aqui é o gráfico do polinómio de grau 1, de expressão analítica P de x igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Pronto, que, última observação, coincide com a função no ponto A, portanto, estes são dois gráficos que coincidem no ponto A e, na verdade, a derivada das duas funções também verifica, também é igual. E se pensarem, é o único polinómio de grau 1 que coincide com a função e com a derivada naquele ponto em específico. E por isso, neste ponto, é considerada uma boa aproximação. Agora a pergunta natural é, será que eu consigo fazer isto com polinómios de grau 2? E qual é a ideia? É que, em geral, se eu considerar o polinómio de grau 2, vamos aqui, qual é o polinómio de grau 2? Quero um p de x. Portanto, agora a pergunta é, quero um p de x, polinómio de grau 2, tal que não só a função coincida, o valor da função coincida, no mesmo ponto, e a derivada também. Agora tenho mais liberdade, tenho grau 2, portanto, mas também a segunda derivada coincide. Está bem? Ora, um polinómio de... Responder a esta pergunta é muito simples. Eu posso considerar um polinómio arbitrário de grau 2, e agora a pergunta é, será que eu consigo arranjar C1, C2 e C3 de maneira a que estas três igualdades sejam verificadas? E a resposta é sim, é possível. E, na verdade, é mais fácil fazê-lo se eu, em vez de considerar assim, não perco nenhuma generalidade se procurar algo desta forma. É só porque as contas são mais fáceis e, portanto, mais vale
com a distributiva estas duas coisas são equivalentes, o que eu escrevi o que tinha escrito, mas assim é um bocadinho mais fácil acertar tudo isto. E a resposta é que é desta forma. Vamos começar ao contrário, é f de A mais f' de A sobre 2, x menos A, desculpem, aqui não há um sobre 2, que é exatamente isto que está aqui, e agora tenho mais um termo, que é este aqui, sobre 2, x menos A ao quadrado. E a ideia é que isto é um polinómio de grau 2 que aproxima, que neste ponto coincide a derivada, a função e a segunda derivada. Portanto, tenho que fazer uma concavidade assim para cima, porque aqui a concavidade também, a função aqui é convexa, neste ponto. Pronto. E a ideia era considerar qual é o melhor polinómio de grau 3, o polinómio de grau 4 que melhor aproxima perto do ponto A da função, etc, etc. Isto dá origem então ao polinómio de Taylor. Polinómio de Taylor. Taylor, um matemático inglês, também, responsável pela descoberta ou pela criação destes polinómios. Polinómio Taylor de grau n, portanto aqui era grau 2, aqui era grau 1, de grau n da função f no ponto, ou em x igual a A, é por definição, vamos pôr aqui a notação, é a ordem, aqui o ponto A, que se pode considerar uma espécie de centro, num certo sentido, e é por definição, isto é o f de A, mais o f' de A, x menos A, e agora f, duas linhas de A, x menos A ao quadrado. Aqui este 2, na verdade, vem de ser um 2 fatorial, aqui está um 1 fatorial escondido. Isto continua até a ordem n, e na ordem n o coeficiente é deriva n vezes o f, calculo no ponto A, dividido por n fatorial, x menos A, levantado n. Esta é a definição. E a sua utilidade é que é o único polinómio de grau n que verifica as seguintes igualdades. Portanto, deixem-me deixar cair estes n e o A. O valor da função e do polinómio coincidem, a primeira derivada do polinómio no ponto A coincide com a primeira derivada no ponto A, e todas as derivadas até a de ordem n coincidem. É assim que surge esta definição. E a ideia é que, tipicamente, quanto mais termos eu considerar, quanto maior a ordem n, melhor aproximação tenho. E, em geral, então estou a substituir uma função f qualquer, que pode ser complicadíssima, por uma função na classe das mais simples possíveis, que são as funções polinomiais. Vamos ver o que está a acontecer e depois vamos fazer um exercício. Portanto, o que está a acontecer é o seguinte: chama a atenção que nas folhas, no final, há um recurso, que é uma aplicação em GeoGebra, em que podem ver aqui o que está a acontecer. Portanto, aqui colocam, por exemplo, a função, daqui a nada já vamos fazer este exercício. Aqui está a definição, portanto, o ponto A, vamos aqui escolhê-lo, se calhar, como 1.5. Pronto. E este x0 é só bem mais importado daqui a pouco, tem a ver com o erro. Pronto. N igual a 0 é não ter polinómio, seria uma constante, portanto, vamos aqui começar. Reta tangente, polinómio, isto é o melhor polinómio, é o polinómio de grau 1, tal que a função e a derivada coincidem. Portanto, é a equação da reta tangente, temos aqui, o gráfico é esta função aqui a vermelho. Depois, grau 2, aqui não se, grau 3, grau 2 aqui não se vê, mas já se vai perceber porquê, está bem? Grau 3, é uma coisa assim, e repare o que é que vai acontecendo. Tipicamente é isto que acontece, à medida que eu vou aumentando, aqui estou a considerar o polinómio de grau 11, tal que o valor da função, todas as derivadas até a derivada de ordem 11, coincidem com a função cosseno de πx naquele ponto. E à medida que eu aumento, tenho uma função polinomial que me está a aproximar a função original, que era a função cosseno. À partida só garante que seja uma boa aproximação perto deste ponto, mas muitas vezes o que acontece, isto vai ser a última matéria do ano, é que posso ter uma igualdade global. Bem, tudo o R começa a aproximar cada vez melhor o R. Portanto, isto seria o polinómio de grau 47, em que todas as derivadas até a ordem 47 coincidem com a da função f original no ponto 1,5. E, portanto, posso, se quiser estudar esta função, se isto for uma força, não há assim grande perigo em vez de trabalhar com a força, trabalhar com um polinómio, que é mais fácil, e pôr no computador ou assim. Pronto, e fica uma aproximação.
Vamos fazer umas contas, está bem? Vamos fazer aqui um exercício. Por exemplo, portanto, o exercício é baseado nas fichas, está bem? No exercício, deixa-me aqui ver a minha tábua, 28, está bem? Mas vamos fazer aqui uma pergunta que não está no 28, mas vamos trabalhar com duas funções aqui do exercício 28, que é a função cosseno de πx, cá está, e a função getx igual a raiz de 1 mais x. E vamos inventar aqui uma pergunta 0, está bem, no 28, que seria calcular o polinómio de Taylor de grau 2, está bem? Nos pontos, portanto, relativos a igual a 0 e a igual a 1. Vamos fazer dois polinómios, está bem? Então, vamos começar pela função f. Vamos aqui já resolver este exercício. Portanto, perdão, o f de x é... Vamos começar com o a igual a 0. Tá bem? A definição do que está a ser aqui pedido é a seguinte. Eu quero o f de 0 mais o f' de 0 vezes x menos 0, portanto só apenas x, mais f duas linhas de 0 sobre 2x ao quadrado. É apenas isto. Portanto, aquilo que eu preciso calcular é o f de 0, o f' de 0 e o f duas linhas de 0. Portanto, deixem-me... O f de 0 é o cosseno de 0, que é 1. A derivada, a primeira derivada, é menos π seno de πx. E, portanto, a primeira derivada no ponto 0 é 0. A segunda derivada de x é menos π ao quadrado, cosseno de πx. Portanto, a segunda derivada no ponto 0 é menos π ao quadrado. Certo. Portanto, o polinómio de grau 2 relativamente ao ponto A igual a 0 é apenas 1, mais esta parte é 0, menos π ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Podemos, se calhar, agora voltar aqui. Vamos colocar aqui o A igual a 0. Estamos a fazer isto com n igual a 2. Vamos ver se isto não bloqueia. Foi isto aqui. Este polinómio aqui. Que, aliás, está aqui, se virem bem. Muito bem. Para já, ainda não é bem... não temos assim exercícios, é só, dado um polinómio, calcular, dado uma função, calcular o polinómio. Muito bem. Então, vamos aqui fazer, por exemplo, se eu quiser fazer o ponto A igual a 1, a única diferença é que vai ser que o f de x é o f de 1, e vou escrevê-lo desta maneira conveniente. É f' de 1 vezes uma potência de 1, x menos 1, mais f duas linhas de 1 sobre 2 fatorial, que é 2, x menos 1 ao quadrado. Muito bem. Então, já tenho aqui, portanto, o f de 1 é o cosseno de π, a função está aqui em cima, cosseno, que é menos 1. O f' de 1, aproveito que está aqui a expressão, dá menos π seno de π, que é 0. E o f duas linhas de 1 é menos π ao quadrado cosseno de π, que é π ao quadrado. E, portanto, o polinómio de grau 2 no ponto A igual a 1 é simplesmente menos 1 mais 0, π ao quadrado sobre 2, x menos 1 ao quadrado. Posso deixar assim, está bem? Isto é, obviamente, agora podia desdobrar aqui este quadrado e escrever isto como de outra forma, mas é uma ótima maneira de escrever um polinómio, está bem? Não tem nada de mais. E o que estamos a fazer aqui é considerar o A igual a 1. Acabamos de descobrir a expressão deste polinómio aqui. Está bem? Escrita desta maneira. Reparem, este aqui com A igual a 1 é uma boa aproximação perto do 1.
O que eu escrevi há pouco era uma boa aproximação, não perto do 1, perto do 0. E a ideia é esta. Portanto, este polinómio aqui, será uma aproximação decente perto do ponto A. E ali perto. Pronto, ali perto. Muito bem. Vamos só fazer mais um exercício, está bem? Portanto, okay, vamos fazer este aqui da raiz quadrada. Portanto, temos aqui, seguir o mesmo esquema. Portanto, agora é para a função g de x igual à raiz de 1 mais x. E já sabemos que vamos ter que fazer duas derivadas. Portanto, vamos escrever isto assim, talvez, que é a melhor forma de perceber qual é que é a derivada. Vamos derivar então uma vez. Isto dá, portanto, 1 meio, 1 mais x levantado a menos 1 meio, e vamos fazer devagar. Tá? 1 mais x derivado. Ora, esta parte é 1, portanto vou eliminar. Tá bem? E se quiserem, podemos voltar a esta forma. 1 sobre 2 raiz de 1 mais x. A segunda derivada, do ponto de x, dá, vamos usar esta expressão, dá menos 1 sobre 4. 1 mais x elevado a menos 3 sobre 2, vezes a derivada disto, que é 1. Então isto dá menos 1 sobre 4, raiz quadrada de 1 mais x ao cubo. Muito bem, então agora teremos que calcular para A igual a 0 e para A igual a 1. As duas perguntas. Portanto, temos g de 0, que é 1, g' de 0, que é 1 meio, e g duas linhas de 0, que é menos 1 quarto. Já agora vamos fazer os dois ao mesmo tempo, portanto, g de 1 é raiz de 2, g' de 1 é 1 sobre 2 raiz de 2, bem, que é, já agora multiplicando e dividindo por raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 4, e a segunda derivada no ponto 1 dá menos 1 sobre 4 raiz de 2, desculpem, raiz de 8, que é 2 raiz de 2, portanto isto dá 1 sobre 8 raiz de 2, e se quisermos podemos escrever isto como menos raiz de 2 sobre 16. Conclusão, o polinómio, portanto a resposta a esta pergunta para A igual a 0, o P de 2, 0, será então 1, mais g' de 0, portanto 1 meio vezes x, que é 1x menos 0, menos 1 quarto sobre 2, que é menos 1 sobre 8, x quadrado. Enquanto o polinómio relativo a 1 é raiz de 2, mais raiz de 2 sobre 4, x menos 1, menos raiz de 2 sobre 16 a dividir por 2, portanto dá raiz de 2 sobre 32. Está bem? Não se esqueçam que temos isto, x menos 1 ao quadrado. Muito bem, está a resposta feita. Tá bem? Isto é como, dada uma função, como calcular um polinómio de um grau n, um certo ponto A, nada mais. Agora, mais importante, para que é que isto serve? Não é? A questão de ser uma boa aproximação, o que é que diz? Pronto, portanto, em que medida, vamos agora tentar responder à seguinte pergunta. Em que medida é o Pn de A uma boa aproximação de F perto de... E há aqui duas respostas, uma apenas qualitativa e outra quantitativa. Portanto, este é o primeiro polinómio, é o primeiro resultado. Se eu tiver uma função em que eu posso diferenciar n vezes no ponto A, então eu posso escrever uma função como, aqui tenho o polinómio de grau n no ponto A, e este resto é a diferença, portanto é o erro que em cada ponto eu cometo entre substituir a função por este polinómio. E o que é que eu sei sobre este resto? Ora, eu sei que este limite vai para 0. Reparem, o que eu tenho aqui em baixo
é uma potência. E quanto maior o n, mais rápido vai x menos a elevado a n para zero. E, portanto, quando eu divido isto, não só estou aqui a dizer com este resultado que o resto vai para zero, mas vai mais depressa que x menos a elevado a n. E quanto maior o n, mais depressa vai esta parte de baixo para zero. Portanto, mais rápido vai o resto para zero. Portanto, à partida, é uma melhor aproximação quando eu aumento o n, à partida. Claro que isto não é muito útil. Eu gostaria de... vocês dão uma função, eu dou-vos o polinómio e depois, ok, por exemplo, vamos ser mais concretos. E agora, este aqui, o x0, será o x. Eu quero, por exemplo, ver qual é que é... quero usar o polinómio em vez da função para calcular o valor em 0,5. Okay? Portanto, o que eu estou aqui a calcular é o valor do polinómio em 0,5. E isto é suposto ser uma boa aproximação da função f. Então quer dizer que, em geral, quando eu não conheço bem o que é o f, eu preciso de uma fórmula do erro para saber, ok, estou a substituir o valor exato da função no ponto 0,5 pelo valor do polinómio nisto. Portanto, é uma aproximação. Qual é o maior erro que eu estou a cometer ao pedir ao computador para, em vez de calcular uma coisa, calcular a outra? Portanto, sempre que eu tenho uma fórmula de aproximação, é também útil, sempre que estou a fazer programação e etc., a fazer coisas no computador, ter uma estimativa do erro. E isto não me dá uma estimativa do erro, só me diz que moralmente eu vou muito depressa para zero e devo ir mais depressa quando o n aumenta. Então o último teorema de hoje, do vídeo, quantifica isso. E diz o seguinte, vamos aqui perceber e depois vamos aplicar. Diz o seguinte, eu consigo escrever uma fórmula para o erro, que é muito parecida com a fórmula que aparecia no teorema de Lagrange. É o seguinte, se eu conseguir calcular mais uma derivada do f, então o erro tem esta expressão. É uma coisa do tipo do polinómio, calculada não num ponto A, como seria aqui, mas num ponto intermédio entre x e A. Reparem que para n igual a 0, o que eu tenho aqui é o teorema de Lagrange. Eu estou a dizer que o f de x é o f de A com um erro que é da forma, existe um ponto C, aqui vamos chamar θ. Isto é o teorema de Lagrange. Eu posso interpretar o teorema de Lagrange como a diferença de substituir o f por uma constante f de A é algo que tem a ver com este termo aqui, que é um resto. Seria o resto de ordem 0 em ponto x. E, portanto, se eu conseguir estimar isto, consegui perceber qual é a diferença entre o valor da função num ponto x qualquer e a constante. Isto é a mesma coisa, mas num polinómio de grau n, que é o polinómio de Taylor. Portanto, isto quantifica qual é o resto. Vamos já ver isto na prática, está bem? Portanto, vamos repetir agora, vamos fazer o seguinte, vamos ir agora mesmo ao exercício 28. Deixem-me ver se eu o abro aqui. Aqui, vou fazer aqui o exercício 28. Vamos resolver agora o A e o B. Portanto, o A diz assim, vou fazer mais uma vez para estas duas funções. Determina a fórmula de Taylor de ordem 2 com o resto de Lagrange relativo aos pontos A igual a 1, A igual a 0 e A igual a 1. E depois, para A igual a 0, determine estimativas para o erro cometido ao aproximar a função dada pelo polinómio de Taylor. Então, vamos começar por aqui, está bem? A fórmula de Taylor é o que eu acabei de mostrar. Então, seria isto aqui, seria a fórmula de Taylor. Então, vamos resolvê-la para estes exercícios. Está bem? Este e o seguinte. Então, vamos fazer aqui a linha A deste. Vamos aproveitar estas contas, está bem? Vamos aproveitar estas contas. Então, vamos fazer agora o 28A. Está bem? Para a função f de x igual a cosseno de πx. E a pergunta é, qual é que é a fórmula de Taylor de f de ordem 2 no ponto, por exemplo, 0. Okay? Qual é que é? Então eu vou aproveitar as contas que tinha ali, está bem? Portanto, eu tinha concluído que, deixem-me aqui se calhar ver, portanto o f de x, preciso de mais uma derivada.
Tá bem? Portanto, tenho o f, tenho o f', tenho o f duas linhas, preciso de uma terceira derivada. Para a terceira derivada disto, vamos pôr lá em baixo, é mais π ao cubo seno de πx. A terceira derivada do f é menos π ao cubo mais, desculpem, seno de πx. Aqui é a minha cábula. Pronto, mais, aqui com mais. E, portanto, a fórmula seria a seguinte. Agora já não é uma aproximação. A função f de x, portanto, para a igual a zero, o que eu quero escrever é o seguinte. Quer dizer que isto é igual ao f de zero, mais o f' de zero, x menos zero, mais f duas linhas de zero sobre 2. Ops, peço desculpa. X ao quadrado. 2x ao quadrado, mais uma f terceira derivada num ponto intermédio. Vamos lhe chamar aqui c. Tá bem? Para não, θ. Vamos chamar θ ali para usar a mesma letra. θ. Sobre 3 fatorial x ao cubo. Isto é o que é pedido, sem tirar nem pôr no exercício. Nada mais, nada menos. Esta parte eu já calculei lá atrás. Deixem-me aqui recuperá-la. Senão tinha que a fazer outra vez. Dá menos 1 menos π ao quadrado sobre 2x ao quadrado. 1 menos π ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Agora vou aproveitar isto. A única coisa que eu devo escrever é que existe um θ, tal que isto é verdade. θ sobre 3 fatorial, que é 6, x ao cubo. Apenas isto, está bem? Para θ, para um certo θ que eu não sei qual é, entre 0 e x. Se eu quiser fazer a mesma coisa para a igual a 1, apenas vou ter que escrever f de x igual a f de 0, desculpem, f de 1, mais f' de 1, x menos 1, mais f duas linhas de 1, x menos 1 ao quadrado, que é o polinómio, até aqui é o polinómio, e agora mais o resto, que se chama de Lagrange, outro matemático, num ponto θ, sobre, diferente do outro, está bem? Sobre 3 fatorial, x menos 1 ao cubo. Tá bem? E isto dá, portanto, esta parte já está lá atrás, dava menos 1 mais π ao quadrado sobre 2x menos 1 ao quadrado. Isto é o polinómio de grau 2. E agora o resto é, portanto, vou aqui a esta expressão, π ao cubo seno de πx, πθ, perdão, sobre 6, x menos 1 ao cubo, com θ para certo θ, desta vez entre 1 e x. Portanto, é algo que eu não sei onde está. Dado um x, eu sei, o teorema diz-me que há de certeza um número de θ entre 1 e x, de maneira que isto é igual. E, portanto, se eu quiser avaliar a diferença, o erro que eu cometo em substituir o f por este polinómio, aquilo que tenho que estimar é esta quantidade aqui. Então, deixem-me fazer a mesma pergunta para a outra função, que era a função raiz. Portanto, se eu agora considerar de novo a função raiz quadrada, 1 mais x, ok? Então, aquilo que eu preciso, já tinha calculado a primeira, a segunda derivada, preciso da segunda derivada. Deixem-me ir lá atrás, se calhar recuperar aqui, estava aqui a segunda derivada, agora vou derivar isto mais uma vez, está bem? Isto vai ficar mais 3 sobre 8. 3 sobre 8, portanto, deixem-me ir aqui. G, duas linhas de x, perdão, 3 linhas, dá 3 oitavos, 1 mais x elevado a, vamos ver, elevado a menos 3 meios menos 1, menos 5 meios. Menos 5 meios. Portanto, isto dá 3 sobre 8, raiz quadrada de 1 mais x à quinta.
Muito bem. Então agora, se eu quiser o polinómio, a fórmula para a igual a 0 e a igual a 1, o que eu vou precisar é de o erro vai ter a ver com um G 3 linhas de um θ sobre 3 fatorial e das duas uma x, se for o a igual a 0, ou o erro vai ter esta forma, se o a for 1. Então deixem-me se calhar escrever as duas ao mesmo tempo, como surgem nas soluções. Portanto, o G de x há de ser no ponto 0, vou aproveitar isto que está aqui, ok? E vai ser, deixem-me só ver, exato, 1 mais x sobre 2 menos x sobre 16, desculpem, sobre 8, x quadrado sobre 8, e agora mais, agora isto que está aqui no ponto 0, que dá 1 sobre, deixa-me aqui só ver uma, então daria aqui 3 sobre 8, ok? E depois vezes 3 fatorial. Portanto, isto que está aqui é esta parte aqui. Aqui esqueci-me há bocado de um cubo, desculpem lá. Dado aqui. Portanto, x ao cubo. E, portanto, isto dá 1 sobre 16. 1 sobre 16. Sobre 16. Desculpem lá. Esta parte estava-me aqui a enganar. Então, dá 1 sobre 16. Pronto. É o que dá gravar 2 vídeos seguidos. A raiz de 1 mais θ à quinta. Sim. Sim, é que está correto. Portanto, isto que está aqui é G 3 linhas de θ sobre 3 fatorial x ao cubo. Pronto. Para certo θ entre 0 e x. Tá bem? Deixem-me se calhar chamar-lhe θ1, porque agora vou escrever a outra igualdade. Portanto, isto seria para a igual a 0. A outra será o polinómio que eu tenho aqui em cima, que está aqui, mais o resto. Portanto, raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 4. Vocês tiveram a tomar apontamentos que devem ver isto muito bem. Menos raiz de 2 sobre 32. X menos 1 ao quadrado. Até aqui é o polinómio. Deixem-me só confirmar rapidamente. Está aqui. E agora a parte do resto, que é esta aqui. Que é exatamente aqui o mesmo coeficiente. 1 sobre 16 com outro θ, está bem? Portanto, vou-lhe chamar 1 mais θ2 à quinta, x menos 1 ao cubo. Eu sei que isto existe. Para certo, θ2 entre 1 e x. Pronto. Desculpem lá ter-me aqui enganado um bocadinho, mas gravei os 2 vídeos de enfiada. E pronto. Nem tudo é perfeito fazer assim estas coisas de uma enfiada. Então, espero que ao menos os vídeos vão ajudando, está bem? Não longe de ser perfeitos, mas são um pouco ensaiados, é só por isso. Pronto, portanto isto aqui é com A igual a 0 e isto aqui é com A igual a 1. Tá bem? Isto são as fórmulas. E agora vem a pergunta, qual é que é o erro? Então deixa-me aqui parar um bocadinho. E vamos aqui novamente. Portanto, agora para A igual a 0, vou àquelas fórmulas para A igual a 0 e determino estimativas para o erro cometido ao aproximar a função dada pelo polinómio de Taylor no intervalo 0 a 1 meio. Ora, então é fazer o seguinte. Esta é a utilidade destas fórmulas. New page after. Ok. Então agora a pergunta na B, na 28B, a pergunta é a seguinte. Vou apenas olhar para o A igual a 0. Portanto, vou apagar isto. Ok, apago aqui. E vou apenas olhar para esta expressão aqui. Ou esta fórmula. E agora pergunta assim. Vamos voltar a ver a pergunta. Está bem? Determine estimativas para o erro ao aproximar a função pelo polinómio no intervalo 0 a 1 meio. Então, deixem-me aproveitar
para fazer aqui o exercício, na verdade, aqui por baixo. Portanto, a pergunta é a seguinte, isto é uma igualdade. E a pergunta é, se eu substituir o f por isto, qual é o erro máximo que eu cometo no intervalo 0, 1 meio? Bem, portanto, para x dado, a pergunta é a seguinte, vamos escrevê-la de outra maneira. Dado x entre 0 e 1 meio, qual é que é o erro máximo? No fundo é esta diferença. Se eu fizer f de x e o substituir por 1 menos p ao quadrado sobre 2, o valor disto é o erro entre este valor e este valor. Ora, eu sei desta expressão que este erro, eu consigo ver qual é o erro máximo se conseguir um majorante, portanto uma limitação por cima desta expressão aqui. Por exemplo, imaginem que eu consigo perceber que isto é menor ou igual que 0,01. Então quer dizer que a diferença, o erro maior entre f e isto, não vai além de 0,01. E, portanto, a pergunta aqui em aberto é qual é o erro máximo? Ou seja, para x entre 0 e 1 meio, como é que eu consigo majorar este elemento aqui? Qual é a dificuldade sempre? É que eu não sei qual é o θ. Está aqui uma coisa que eu não sei, mas como o θ está entre 0 e x, e o x está entre 0 e 1 meio, sei automaticamente que o θ também está entre 0 e 1 meio. Isto pode ser útil. Então, neste caso, vamos majorar isto. Então, quero aqui ficar com um número. Bom, π ao cubo sobre 6 há de continuar sempre aqui. Pois o seno, posso majorá-lo por 1, o módulo do seno. E agora, o módulo de x ao cubo. Qual é o maior valor que toma? Ora, se o x está entre 0 e 1 meio, então o maior valor que eu devo pôr aqui é 1 meio ao cubo. Então quer dizer que no pior dos casos, o erro é π ao cubo, ora 2 ao cubo é 8, 6 vezes 8, 48. Então no pior dos casos, o erro é dado por π ao cubo sobre 48, que não é um número assim muito grande. Então podemos ir ver quanto é que é, o from alpha, por exemplo. E podemos ir ver, só para percebermos quão boa é esta aproximação. Okay. Ainda é um bocadinho grande, 48. 0,65, vá, 0,65. 0,65. Então o que é que nós acabamos aqui de fazer? Fizemos o seguinte. No polinómio cosseno de πx, a igual a 0, n igual a 2. No intervalo 0, 1 meio, a diferença entre o valor no gráfico azul e o valor no gráfico vermelho é, no pior dos casos, a diferença 0,65. E à medida que vamos aumentando o n, vamos ver que, tipicamente, a fórmula do erro dá um erro cada vez menor. E, portanto, o que isso quer dizer? Que a aproximação é cada vez melhor. Vamos ver isto noutro exemplo, está bem? Função raiz de 1 mais x. Ora, vamos só fazer então no ponto 0, que é isto que está aqui. E agora a mesma pergunta. Qual é uma estimativa do erro? Muito bem, deixa-me aqui desligar o meu telemóvel, começou a tocar entretanto. E pronto. Estimativa do erro. Então aqui a pergunta é, para x, espero que não se riam muito, entre 0 e 1 meio, a pergunta é, qual é o maior valor que esta expressão que está aqui pode ter? X ao cubo. Qual é o maior valor que esta expressão pode ter? Ora bem, então vamos aqui fazer, isto está, vamos se calhar fazer assim mais devagar. Portanto, isto aqui é 1 sobre 16, vamos aqui fazer por partes, está bem? Vamos deixar esta parte se calhar para o fim. Aqui um x ao cubo. Agora, como o x está entre 0 e 1 meio, esta parte aqui é certamente menor ou igual do que 1 sobre 2 ao cubo, portanto 1 sobre 8.
E agora falta esta aqui. Ora, o θ eu não sei onde está, mas está entre 0 e 1 e x. Como o x está aqui, então quer dizer que eu também consigo uma estimativa, quer dizer que o θ, 1, está entre 0 e 1 meio também. Ora, aqui está em denominador, vamos lá tentar chegar a isto. Então, se θ está entre 0 e 1 meio, 1 mais θ1 está entre 3 meios e 1. Quando eu elevo ao cu à quinta, fico com aqui 1 na mesma e aqui à quinta. Agora faço o inverso. Quando faço o inverso, fica 1 sobre... E a raiz quadrada mantém tudo, portanto, o inverso é que troca. θ1 à quinta. Portanto, se eu puser aqui a raiz quadrada antes, fica aqui 1 meio. E agora, então quer dizer que isto fica aqui 1 e 1 sobre aquilo que é 3 mais 5 mais, elevado a 5 mais. Eu quero é um majorando, portanto vou usar esta parte aqui. De onde é que isto vem? Repito, eu não sei onde está o θ1, mas está encaixotado entre o 0, encurralado, aliás, entre o 0 e o x não sai do intervalo 0 e 1 meio. Portanto, sei também que o θ1 está entre 0 e 1 meio. Portanto, o resumo é que, no pior dos casos, esta expressão que está aqui vale 1 sobre 8 vezes 16, que é 128. Então, reparem, a diferença, o que isto implica é que a diferença entre isto e este polinómio é no máximo 1 sobre 128. Deixem-me aqui ver assim, a ordem de grandeza. Já é uma aproximação mais decente. 0.083, mais ou menos. 0,083, qualquer coisa. Então, eu tenho a função raiz de 1 mais x. Se eu a substituir pela expressão 1 mais x sobre 2 menos x ao quadrado sobre 8, o erro que eu vou cometer em cada ponto não ultrapassará 0.083. Portanto, em particular, tenho a garantia que o valor, neste intervalo aqui, 0, 1 meio, está certo na primeira casa decimal. Tá bem? Portanto, resumindo, portanto, talvez esteja a resolver exercícios a mais nestes últimos vídeos e por isso os vídeos saem mais longos. Eu pedi feedback nos inquéritos, portanto continuem a dar feedbacks. Portanto, agora uma das coisas que eu fiz foi fazer vídeos temáticos com mais exercícios, portanto os vídeos estão mais longos. Polinômio de Taylor, o que é que vimos aqui? Vimos a definição e como calcular e depois vimos para que é que serve. O que serve é que eu consigo escrever uma fórmula para o erro que cometo quando substituo uma função qualquer por um certo polinómio chamado polinômio de Taylor e consigo estimá-lo. E, portanto, consigo perceber, se eu quiser uma coisa que esteja certa até a terceira casa decimal, se calhar consigo escolher qual é o n que tenho que considerar e qual é a substituição que eu devo tomar. Bem, bom trabalho.